Dizem que o excesso de internet é perigoso, deixa os adolescentes desconectados do mundo real, dos relacionamentos e do afeto. Outros, ao contrário, alegam que, através do diálogo digital e global, os adolescentes estão discutindo e compreendendo melhor o que se passa ao seu redor. Quem está com a razão? Na certa, quem afirma que a web está mudando a nossa sociedade. Mas para melhor, para pior? É o que nós vamos conversar agora com Mônica Machado. Ela é jornalista e professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisa na área de mídia e mediações socioculturais. E Tatiana Paranaguá, psicóloga clínica, professora da PUC-Rio e consultora e comentarista de TV. O programa Pensares começa agora. Pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos navega pela internet. E cerca de 70% desses jovens usam a rede para navegar em redes sociais. Outra pesquisa do Amdocs, empresa americana de software e soluções digitais, realizada em 10 países, mostrou que os jovens brasileiros são mais conectados do que a média global. Mônica e Tatiana, obrigada pela presença de vocês aqui, bem-vindas ao programa. E eu queria começar perguntando a vocês, a partir de que idade, né, uma criança pode frequentar as redes sociais, navegar pela internet sem correr riscos? Isso vai variar, tem uma variação de maturidade, né, de quanto aquela família pode estar presente, mas, de fato, sem correr riscos, a partir do momento que aquela pessoa já acessa a rede, o controle dos pais daquilo que está sendo visto, daquilo que está sendo recebido, diminui muito. Então, sem riscos, eu diria que a partir do momento em que a criança entra, ela já tem riscos. Agora, esses riscos podem ser melhores calculados, prestando mais atenção, tendo um esquema de bloqueio dos pais, conseguindo ver o que eles estão acessando. Mas, de fato, entrou na rede, você já começa a se expor a um monte de conteúdos e o controle dos pais é limitado quando se trata em termos de rede. É uma realidade que a gente tem que saber trabalhar com ela. Mônica, me diga, e você? Então, Leila, um prazer muito grande estar aqui, compartilhar esse debate. Eu cheguei recentemente da Inglaterra, fui fazer um pós-doutorado lá e acompanhei muito alguns estudos na área de Media Literacy, discutindo usos e experiências, né, de habilidades digitais com jovens, crianças e jovens. E tem um estudo... Desculpe, Mônica, explica para a gente direitinho o que é Media Literacy. Media Literacy em português de Portugal, eles traduziram por literacia midiática, que seria os aprendizados através das mídias, né? Novos aprendizados, o modo de compreensão e de análise crítica dos meios por pais, professores, crianças, jovens. Então, é uma tentativa de trabalhar a pedagogia para a mídia, né, nesse sentido. E esse é um tema muito efervescente hoje na Europa, né? Então, eu vi várias universidades, a London School of Economy, não era que eu estava, mas foi uma universidade em que essa temática estava sendo, existe uma professora, ela chama-se Sonia Livingstone, ela tem trabalhado muito com essa questão, tem um estudo que ela chama de Kids Online. Ela começou na Inglaterra e depois ela estendeu para 25 países diferentes na Europa, discutindo riscos e oportunidades da cultura digital. E aí, respondendo a sua pergunta, ela começa estudando os adolescentes de 11 a 16 anos, e nos últimos estudos ela começa a perceber que as crianças estão entrando cada vez mais cedo para a navegação digital e os projetos mais recentes da Sônia trabalham com crianças a partir de 9 anos. Então, entendendo que crianças de 9 anos, na Europa hoje, é claro que o contexto brasileiro seria diferente em tese, mas a gente vê, você acabou de dizer, que essa ativação digital é muito expressiva no Brasil, tem vários indicadores mais que do mostram que a média, isso. E a pesquisa foi feita em 10 países, Reino Unido, Singapura, tem Coreia do Sul, Austrália, são países, entendeu, com PIB
alto. E você vê, no Brasil, a média de navegação na internet por jovens, adolescentes, é uma das maiores do mundo. Agora, quanto a isso que você falou, queria saber, até a partir de que idade uma criança pode ter um perfil numa rede social? Olha, isso daí é uma discussão longa, né, a respeito dessa família também, o que pensa, etc. Agora, eu diria que antes dos 7 anos de idade, não. É melhor não ter, entendeu? A partir dos 7, você vai vendo que maturidade essa criança tem com o acompanhamento. É importante os pais, olha, você quer ter um perfil? Você vai ter um perfil, mas eu vou saber a sua senha. É importante isso acontecer desde cedo, porque se o pai não colocar, o responsável, né, por essa criança, não colocar esse limite desde cedo de que eu vou saber a sua senha, pelo menos até determinada idade, depois ele não consegue reverter isso, entendeu? Então, é importante que se coloque limites, mas mesmo assim, sabendo que já entrou na rede, o seu controle já diminui muito, mas também não pode impedir, né? Porque essa coisa do jovem da internet é a maneira como a gente fala, né? Mas tem essa coisa de passar muito tempo. Aí não sei qual é a sua experiência, o que você estudou, que você pode trazer para a gente. De passar muito tempo, como a gente viu na pesquisa. Isso não rouba do jovem tempo de convívio com os pais, com a família, sabe? Não acaba deixando ele muito isolado. E aí mais dificuldade os pais vão ter de saber o que se passa com ele, que é muito importante nessa fase, né? Então, nesse estudo na Inglaterra, é claro que a gente tem que comparar com os dados no Brasil, mas na Europa, hoje eles falam muito de um movimento que 24/7, as crianças estão cada vez mais nos celulares, né? Porque antigamente o controle dos pais era mais... era possível de uma forma mais expressiva, porque eles compartilhavam na mesma casa dos computadores, e quando se passa para um consumo individual nos celulares e a criança passa a ser portadora de um smartphone, o controle é mais difícil. Dizem que essa navegação na internet também interfere no sono do adolescente. Tá certo, Tatiana? Sim, interfere. E o sono, a gente sabe que é muito importante para o crescimento deles, não é? Um mínimo de horas de sono. Com certeza, né? Um mínimo de horas é onde a pessoa ela assimila todas as experiências que ela teve naquele dia, né? Onde ela tem uma experiência diferenciada, quando ela tem o direito de sonhar e conhecer alguma coisa do inconsciente que não estava vindo à tona, como ela está assimilando a vida, é importante. E biologicamente é importante, né? Para o crescimento, as horas de sono. Mas aí a gente entra em 2 aspectos, né? O aspecto, a Mônica pode falar bem, da tecnologia em si, né? Que aquela luminosidade toda, ela age de uma forma a trazer uma excitação maior. E também a maneira que esse conteúdo é disponibilizado, isso faz toda a diferença. O fato dos smartphones serem... Você quer mandar um filho para a rua, no sentido de vai para a escola sozinho, você quer que ele tenha um telefone para poder avisar você onde ele está. Mas esse telefone, hoje em dia, ele sempre é um smartphone, não tem mais um telefone que não seja um smartphone. Então, a partir do momento que você quer que ele tenha um smartphone para dizer onde ele está, ele tem um smartphone para acessar o que ele quiser na internet. Então, isso muda muita coisa. E o conteúdo, como a internet disponibiliza, ele não é limitado, como era antigamente com a televisão, entendeu? Acabou o programa que eu gosto. Vai começar um que eu não gosto, o número de canais era reduzido. E a maioria dos pais, dos adolescentes de hoje, não nasceu com a internet como eles nasceram. Então, essa coisa do adolescente com a internet, o nome mais os pais irresponsáveis com a internet, porque isso já faz parte deles. Isso, a Mônica está aí afirmando. Mônica, não, é porque fala dessa relação. Eu estou me lembrando de uma tese de um autor americano que diz que as gerações contemporâneas são nativos digitais e nós somos imigrantes da cena, né? Então, a relação é muito diferente mesmo, né? Entre quem é nativo e já nasceu com toda essa disponibilidade para a tecnologia. Que eles nos aceitam bem, né? Mas a nossa relação... E eu acho que aí tem uma como intrusos nessa história. Sem dúvida. Mas, nesse sentido, tem implicações difíceis para o controle parental, porque, e para os supervisores nas escolas, enfim. Porque, na verdade, eles têm muito mais habilidade para a navegação com as plataformas, o conhecimento
das migrações de uma plataforma para outra, os usos, né? Eles têm muito mais habilidade. E para camuflar o conteúdo que eles andam acessando. Exatamente. E como é que os pais podem ter esse controle, Tatiana? Porque agora a gente, inclusive, está mais assustado ainda, porque tem esses sites, né, de jogos que levam as crianças à mutilação, automutilação, até suicídio. Tem saído diariamente nos jornais isso. Nossa, isso aparece porque todo fenômeno que ele aparece, que ele surge, nossa, de onde veio isso? Isso já estava existindo de uma forma subliminar, digamos assim, né? Isso já estava circulando. A depressão é um fato, a depressão nos adolescentes é um fato, e a gente precisa olhar com isso com franqueza. É um assunto espinhento, delicado, que as pessoas têm medo de chegar junto. Então, quando aparece um fenômeno desse, a gente tem que olhar para tudo. Agora a gente vai olhar, quer você queira, quer não queira, porque é uma realidade que está acontecendo. Então, isso, na verdade, é um expoente de algo que já existia. O que acontece é o seguinte, ao mesmo tempo que isso expõe, também amplia, porque alguém que está identificado ainda de uma forma não tão evidente com aquele conteúdo, se identifica com aquela personagem que se cortou, então aquela é a solução, cortar-me-ei também. E então gera toda uma questão, meu Deus, mas o que está acontecendo, né? O que está na cabeça desse adolescente? Como é que ele está hoje em dia? E o fenômeno da internet, ele realmente vai ampliar tudo. E o conteúdo, a maneira que eu quero colocar aqui, é que a maneira como esse conteúdo chega para eles é muito interessante. Essa série, né, Os 13 Porquês, ela chega completa para você assistir o quanto você quiser passar o dia inteiro ali sentado assistindo, você chega. Não tem um capítulo, não tem uma semana para você digerir, né? Então, entra tudo de uma vez só e aquilo dá uma mobilização emocional, se tem uma mobilização a ser feita, incrível. E a pessoa ela fica abalada. É diferente. Os pais devem interferir mesmo, devem... não seria uma invasão saber o que a criança está assistindo, né? Não, tem uma hora que não tem esse negócio de invasão, de privacidade, não, que se chama cuidado. Privacidade é uma coisa, cuidado é outra, Muito entendeu? bem. Olha só, nós vamos para um rapidíssimo intervalo. E nós voltamos em seguida com a segunda parte do programa Pensares para falar sobre usos, aprendizados e oportunidades também na internet. Até já. Voltamos com o programa Pensares. Nossas convidadas hoje são a jornalista Mônica Machado e a psicóloga Tatiana Paranaguá. E o nosso assunto é a relação dos adolescentes com a internet. Para começar esse segundo bloco, eu trago a afirmação de David Weinberger, um dos filósofos mais festejados da atualidade. Ele disse que os jovens nunca foram tão inteligentes e o mérito é da internet. Antes de eu saber se vocês concordam ou não, eu quero só voltar um pouquinho ao bloco anterior, porque a Mônica queria falar mais alguma coisa e eu acho bem relevante sobre os perigos, né, desses jogos e mensagens na internet que levam as crianças a um comportamento depressivo e prejudicial. Eu queria só voltar, Leila, a esse estudo que eu acompanhei lá na Inglaterra, que foi na Europa toda, o Kids Online, porque, na verdade, os autores tendem a mapear os pontos, os riscos e as oportunidades. E entre os riscos, hoje, além da questão da profusão de mensagens que são enviadas, mensagens violentas, mensagens de conotação sexual, mensagens que estimulam suicídio, automutilação, ainda existem muitos movimentos de cyberbullying, né, com colegas, com pares. Então, para trabalhar essa questão dos riscos, né, a orientação dos especialistas hoje na Inglaterra é para que as instituições da sociedade civil, não só as famílias, mas as escolas e as instituições públicas, se comprometam com essa questão do controle, com essa questão do monitoramento, da supervisão, porque é preciso que os meninos entendam que há regras, né? Regras de horários de uso, horários que são permitidos, há regras para todo limite de idade, regras para conteúdos, né, que não são apropriados para a faixa etária. Então, é preciso investir. Acho que no Brasil a gente ainda está numa fase muito incipiente. Mas isso que você falou, Mônica, é muito importante, que é essa questão de assumir o limite, né? E assumir limite dá muito trabalho.
E esse limite de hoje em dia não é o limite que era dado, não é o mesmo molde, é uma outra maneira de dar limite, né? E é um limite que você tem que se dedicar muito mais àquilo, porque não é um você pode ou você não pode, a partir do momento em que essa criança, esse jovem, tem um smartphone na mão. É um limite que vai pela consciência, pelo exemplo e pelo cuidado. Então, a demanda de atenção é muito maior, que não é só você, né, puxar a tomada e dizer você não vai ver mais televisão, ou até aquele computador você não vai mais acessar, e acabou, a criança vai ficar em casa, ou o jovem sem acessar. Não existe mais isso. Você falou uma coisa, Tatiana, importante, que é o exemplo. Sim. Eu acho que na educação é amor e exemplo. São, assim, fatores fundamentais da educação. Isso mesmo. Que exemplos os pais estão dando nesse sentido? Pois é. O que eu quero, né, até aproveitando de novo a fala da Mônica, é o seguinte: pensar, na internet tem de tudo, né, gente? Chegar a dizer que a internet é uma coisa ruim, não dá. A internet, ela é um instrumento e ela pode ser usada para ambos os lados. O ser humano é que tem que saber utilizar esse instrumento. Agora, por que fenômenos tipo Baleia Azul, né? O resultado que saiu meio torto daquela série Os 13 Porquês, por que esse conteúdo mobilizou psicologicamente um número tão grande de adolescentes? Então, não é só dizer, olha, o que a internet disponibilizou, é por que as pessoas se mobilizaram tanto com esse conteúdo que foi disponibilizado. Isso. Agora, olha só, juntando com a abertura do programa, que eu falei do filósofo Weiberger, que diz que as crianças, os jovens estão mais inteligentes com a internet, ele disse que ela possibilita exatamente isso, porque antes o conteúdo era dado por um especialista, né? O conhecimento vinha e pronto, e o jovem assumia. Hoje não, hoje, por causa da internet, ele discute, né? Ele tenta compreender melhor, e aí ele vai saber o porquê das coisas. É claro que a questão do acesso à informação se amplia enormemente com a internet. A discussão que nós todos temos, né, é como é que a quantidade de informação se transforma em qualidade. E aí, mais uma vez, é muito importante a gente pensar no papel dos mediadores, os educadores, os pais, né, a família, porque, de certo modo, a criança, diante de uma profusão de informações, de um mar de navegação, ela não tem muita clareza de que conteúdos são, de fato, relevantes ou não são tão importantes assim. Mas, voltando para a questão de que se as crianças são mais inteligentes ou não, é claro que as habilidades cognitivas, no mundo de disposições diferentes, né, onde você tem um aprendizado que é mais não linear, uma cultura colaborativa cada vez mais forte, uma cultura de ativismo e participação muito expressiva, tem muitos benefícios nesse processo, né? A criação das comunidades virtuais, os grupos, né? A desterritorialização, que eu acho que é um fenômeno interessante. Jovens têm amigos no mundo inteiro hoje, isso é muito interessante de se observar. Às vezes, as relações vão se dar por pares que não se identificam no espaço físico, mas estão se encontrando. Por exemplo, grupos de movimentos de minorias, né, que não tinham a oportunidade de se encontrar no espaço físico, se encontram agora no ambiente digital. Mais então, experiência rica também, né? Nesse sentido, com certeza, né, é utilizado de uma forma positiva. Agora, por que é utilizado de uma forma positiva? Porque essas pessoas, elas estão sendo estimuladas, e não necessariamente só na rede, mas sim por quem tem um contato direto com elas, a fazer o bom uso disso que é acessado na rede. Né? E da mesma forma que acontece isso, também pode acontecer o contrário, né? Esse conhecimento que, às vezes, pode ser um conhecimento, entre aspas, pode ser raso, limitante e impede justamente a pessoa de pensar porque ela encontra aquilo tudo pronto e que não necessariamente é uma informação confiável, etc. Então, sempre vai ser uma faca de dois gumes. Inteligente por um lado, mas não é a internet que vai fazer uma pessoa emocionalmente mais inteligente. São as relações que ela estabelece com quem está perto e como ela vivencia o mundo, inclusive como ela vivencia essa internet. Mas a internet não está ajudando as pessoas a entenderem melhor o mundo ao redor, principalmente os jovens? Eu acho que tem um aspecto da diferença, né? De olhar para a diferença de uma forma mais plural. Né? A internet viabiliza isso, você olhar para o outro, as interconexões com diferentes grupos. Né? Eu acho que, do ponto de vista de uma formação cívica, é interessante essa potência do ambiente digital. Por isso, eu acho que a gente tem que falar das oportunidades também que se abrem, né? E não só dos riscos. É claro que os riscos, nós começamos pelos riscos,
que são muito expressivos, mas essa questão das oportunidades também. Eu acho importante você falou a relação do jovem com a cidadania através da internet. Como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer com um estímulo por onde ela circula de fato, nas salas de aula, dentro de casa, com amigos que têm um pensamento que também vai por esse lado. Então, isso cresce, né, dentro dos movimentos, etc. Então, a pessoa passa a utilizar a internet como uma busca daquilo que ela já está sendo estimulada de uma forma positiva, e como essa busca ela é positiva, a busca por si só ainda amplia aquilo que ela traz para perto das pessoas que estão convivendo com ela. Então, na verdade, a internet, poucas vezes ela está lá e o jovem, e os pais, e a família, e o professor cá. Tem uma interação imensa, onde isso aqui influencia o que eu vou buscar e o que eu vou trazer e o que eu vou devolver e o que eu vou receber de novo. Esse excesso de tempo, né, que o jovem fica conectado, no Brasil, por exemplo, que é mais do que a média global, não prejudica a atenção na hora do estudo? Eu acho que as escolas brasileiras ainda não incorporaram as mídias digitais como potência para os aprendizados e para os conteúdos escolares próprios do ambiente. É como se, na verdade, toda a produção de conhecimento digital fosse menos autêntico do que nosso legado da civilização da escrita e de todas as nossas traduções históricas. E, nesse sentido, imaginando a internet como um espaço de colaboração para a formação, e se isso vem de uma cultura dos próprios professores e da própria cultura escolar, eu acho que essa concorrência ela não se evidencia tanto. Na verdade, você passa a incorporar a internet como parte do processo de formação pedagógica dos alunos, em vez de ver como um concorrente. Eu acho que, quando essa questão no Brasil estiver mais equacionada, eu acho que talvez a gente fale menos do problema da dispersão, embora vá sempre existir. Sempre há, né? Eu não vou nem falar muito a esse respeito, porque você falou muito bem e eu concordo. Então, né, para a gente poder ampliar mais já, essa discussão. Para o outro lado. Não dá para você chegar e dizer que essa criança ela não vai acessar, primeiro porque você vai se estressar, não é verdade, e ela até precisa acessar para poder estar, né, de acordo com o meio dela, poder interagir, etc. Aí a coisa do excesso sempre é o excesso, né? Qualquer coisa em excesso é ruim, por melhor que seja, em excesso vai ser ruim. A mesma coisa acontece com o acesso à internet Em nome de que essa internet está sendo acessada, essas redes sociais, entendeu? Em nome de trazer mais conhecimento, de ser melhor utilizada, de ampliar, de conectar, de esclarecer, ou em nome de uma fuga de um ambiente familiar muito difícil, ou de uma solidão? O que eu mais vejo no consultório é criança utilizando muito por questões de solidão. Entendeu? E ali é como se ela conseguisse não estar sozinha, mas, na verdade, é um contraponto muito grande. Então, por que ela está usando? Isso não é se usa muito ou se usa pouco. É quando, como e por quê. E a gente precisa prestar atenção. Isso dá trabalho. Muito. Trabalho. Educar dá trabalho, né? Trabalho. Então, agora, para a gente terminar, eu queria uma falinha de cada uma de vocês, 1 minuto no máximo, que vocês me dissessem que pensam a internet, o uso da internet por jovens, por professores, por pais, né, por alunos. O que a web, o que a rede tem mostrado para nós sobre nós mesmos? Olha, Leila, eu estou muito interessada, inclusive com alguns mestrandos e alguns doutorandos lá na UFRJ, a gente tem investido em algumas pesquisas no sentido de tentar compreender 2 movimentos que são paradoxais, né? Primeiro é o movimento do uso do ambiente digital para relatos. Por exemplo, me impressionou muito o uso da hashtag primeiro assédio, né, que foi uma profusão de mensagens de um tema que é considerado muito tabu, né, na sociedade brasileira, não se fala sobre assédio sexual, e muitas mulheres de diferentes classes sociais, de diferentes grupos, se manifestaram e publicamente deixaram seus depoimentos abertos, em forma de testemunhos, né? Eu acho que isso é um fenômeno muito interessante de observar como um fenômeno da contemporaneidade. Um monte de coletivos feministas que se articulam nas redes sociais também. A gente diz hoje que a gente está vivendo a 3ª onda do feminismo. Então, o ambiente digital tem uma participação muito expressiva nisso. Então, acho que esses são temas assim muito ricos para a gente pensar a web para o futuro.
Tchana? Eu vejo que esse uso da internet, no sentido psicológico, né, um psicológico muito clínico, examinar profundamente cada ser humano, ele expõe ali o que realmente está acontecendo dentro dele, até porque é possível o anonimato, é possível encontrar outras pessoas que estão passando pela mesma situação ou sintonizadas no mesmo tema, e ali a gente consegue enxergar com mais clareza o que tem dentro das pessoas, por incrível que pareça, num sentido coletivo, e se a gente vai também ver um sentido, né, um estudo clínico de cada um, a gente também consegue ver aonde a pessoa clica, o que ela acessa, o que ela coloca e o que ela recebe, fala muito a respeito dela de uma forma que talvez a gente não soubesse se não tivesse esse instrumento. Então, tanto para um lado positivo quanto para o lado de alerta, de tomar cuidado, aquilo expõe o que está dentro do ser humano. Muito bem, o programa Pensares termina aqui. Eu agradeço a presença das nossas convidadas, Mônica Machado e Tatiana Paranaguá. E para você que está em casa, muito obrigada pela audiência, um grande abraço e até a próxima.